Eu quero falar sobre o crime de peculato e outros crimes contra a administração pública. E aí vamos imaginar o seguinte aqui. Esse aqui é Caio. Caio, ele é funcionário público. E vamos imaginar aqui um caso que versa sobre o assunto licitação. Então, o Caio, ele tem a obrigação de abrir uma conta corrente no caso da empresa ganhadora de licitação. Então, ele tem a função de abrir o quê? Uma conta corrente no caso de uma empresa que é ganhadora da licitação. Acontece que ele não abre somente uma conta corrente, ele abre duas contas correntes. Uma conta corrente para realmente efetivar os pagamentos para essa empresa ganhadora e outra conta corrente que vai ser aqui com o fim de cometer ilícitos. Então, a outra conta corrente que ele abre é a conta corrente da empresa de um cunhado. Então, aqui outra conta corrente. Essa aqui ilícita, para fins ilícitos. E aí é o seguinte aqui. Ele coloca aqui como se estivesse fazendo os pagamentos todos para essa conta corrente. Mas, na verdade, aqui ele só transfere 95% do que ele deveria transferir. E aqui ele transfere 5% para dividir esse lícito aqui, esse dinheiro ilícito, de forma a dividir com o cunhado. Então, Caio abre esse outro tipo de conta corrente para ter um benefício, no caso aqui, que é a conta corrente da empresa de um cunhado. Então, 95% dos valores vai para a conta corrente correta e 5% vai para conta corrente que é ilícita. Esse é um caso de peculato doloso. E temos aqui um funcionário público. Então, esse aqui seria João, responsável, cunhado do Caio. Esse é Caio, esse aqui é João. Que seria o cunhado, que deixa aqui que Caio utilize de sua conta corrente dessa empresa para fazer esse pagamento de valores que são valores ilícitos. E esse outro funcionário aqui, que é Matheus, ele teria a função de fiscalizar essa conta corrente, conferir todos os pagamentos, mas deixou de fazer sua função por negligência. E aí, esse ilícito ocorreu. Aqui há uma negligência. Nesse caso, Matheus responde por peculato culposo. Esse aqui que não é funcionário público, mas é titular dessa conta corrente, que é cunhado do Caio, ele responderá também por peculato doloso, mesmo que não seja um funcionário público. Mas ele sabia que Caio era funcionário público. Caio também responderá por peculato doloso. Os dois respondem por peculato doloso e aquele que deveria conferir e não o fez, responde por peculato culposo.
E vamos imaginar o seguinte aqui. Que o agente X, esse aqui é o agente X, ele é funcionário público e chama o seu primo, aqui é o primo, funcionário, que não é funcionário público, esse aqui é o primo, chama o primo para que juntos pudessem subtrair o quê? No âmbito da administração pública, computadores que estavam ali em uma salinha guardados devido aqui a administração pública ter comprado novos computadores, os antigos ficavam aqui nessa salinha. Então, o funcionário público X, ele vai aproveitar de sua função para o quê? Para subtrair esses computadores. E essa dupla aproveita que, então, esse agente X tem um cargo, uma função pública e a facilidade que tem para subtrair esses equipamentos. Nesse caso, os dois agentes vão responder pelo crime de peculato, mesmo que o agente P aqui, que é primo do agente X, que é funcionário público, ele não seja funcionário público. Os dois vão responder por peculato. Agora, outra questão é o peculato mediante erro. Peculato mediante erro. Aqui é o caso do sujeito que ele inverte a posse de valores no exercício da função pública e faz isso por erro de terceiros. E aí eu explico. Vamos aqui imaginar que um agente, ele é oficial de justiça. E esse é o oficial de justiça. E o agente K, ele tem aqui pouca experiência e é uma pessoa muito simples e imagina que deveria pagar para o oficial de justiça um valor. Então, espontaneamente, ele transfere esse valor para o oficial de justiça e o oficial de justiça não recusa, mas também não induz o agente a nada e ele aceita esse valor. E o que acontece? O oficial de justiça pega esse valor e faz uso próprio desses valores indevidos que não deveriam ter sido recebidos aqui pelo oficial de justiça. Então, ao invés do oficial de justiça explicar para esse senhor de baixa instrução que aquele dinheiro não era necessário para fazer o pagamento, ele, ao invés dessa conduta honesta, o oficial de justiça, ele aceita o pagamento e paga uma dívida própria. Então, ele vai aceitar o pagamento e pagar uma dívida própria. Esse é um exemplo de crime de peculato mediante erro. Peculato mediante erro. Isso porque o oficial de justiça não colaborou para o erro do sujeito passivo. O sujeito passivo, ele erra espontaneamente e não há uma indução para esse erro. Então, caso o oficial de justiça ele induzisse o sujeito passivo a fazer esse pagamento, aí sim ele estaria aqui cometendo um crime de estelionato. Vamos lembrar aqui que hoje a administração pública ela já é informatizada. A administração pública hoje já é informatizada e muitas vezes com o intuito de prejudicar ou tirar vantagem, o agente público pode o quê? Ele pode facilitar. Ele pode facilitar ou tirar vantagem por meio da inserção de dados falsos nesses computadores da administração pública. Então, aqui tem os dados. E aí, esses dados, eles podem ser o quê? Eles podem ser alterados de forma indevida.
Então, eles foram aqui alterados de forma indevida. Vamos imaginar que o João, que é servidor ocupante de cargo efetivo de analista de sistema, no exercício das suas funções, na qualidade de servidor autorizado, ele vai inserir dados falsos e alterar indevidamente dados que antes estavam corretos. Então, no sistema informatizado da administração pública, João vai alterar dados que antes estavam corretos. Para qual fim? Para um fim ilícito. Qual seria esse fim? Maquiar dados de índices de criminalidade no batalhão de polícia. Então, esse agente público, ele vai mexer aqui o teclado, e alterar esses dados de forma indevida. E essa conduta, ela deve ser tipificada como aquela que está presente no artigo 313-A do Código Penal, que é a inserção de dados falsos em sistema de informação. 313-A, que é a inserção de dados falsos em sistema de informação. Artigo 313-A, inserir ou facilitar ao funcionário autorizado a inserção de dados falsos, alterar ou excluir indevidamente dados corretos nos sistemas informatizados ou bancos de dados da administração pública com o fim de obter vantagem indevida para si ou para outrem, ou para causar danos. No caso aqui, ele queria obter vantagem indevida para um primo que estava sendo aqui acusado de determinado crime, e ele tentou, então, alterar essas informações. Então, o agente, ele recebeu uma vantagem, no caso não para si, mas para outrem, para terceiros, sendo essa uma vantagem indevida, e a pena de reclusão de 2 a 12 anos e multa. Vamos lembrar aqui que muitas vezes temos aqui ilicitudes no âmbito que versa sobre tipificações presentes na lei de improbidade administrativa, que não são alcançados pelo direito penal. Então, vamos de um lado a improbidade administrativa, e de outro lado temos o que? O direito penal. Então, nem tudo que está presente no direito penal também está presente na lei de improbidade administrativa, até mesmo por ser aqui instâncias autônomas. Então, temos instâncias autônomas. Vamos imaginar que esse aqui é um vereador, ele está aqui exercendo as suas funções, e nessa secretaria que ele se encontra, ele se aproveita do erário para tratar, então, de interesses particulares. Então, ele se aproveita de sua sala, que deveria ser uma sala para tratar de interesses que versam ao seu cargo de vereador, mas ele começa a utilizar essa sala aqui para tratar de interesses públicos, para tratar de interesses privados. Então, para tratar de interesses privados. Então, se ele utilizar aqui dessa secretaria para tratar de interesses privados, particulares, esse fato no âmbito penal não há tipificação. E pelo princípio da legalidade, se não há tipificação, então temos um fato não punível, um fato atípico. Acontece que a pessoa que utiliza de sua função para enriquecer por meio aqui de utilizar o erário, então uma função, um cargo público, e para ter interesses aqui, fazer alguma coisa que
que está no âmbito dos interesses particulares, esse sujeito ele infringe a lei de improbidade administrativa, porque ele está o quê? Enriquecendo ilicitamente. E aí, apesar de não ser um crime do âmbito do direito penal, ele será aqui notificado e processado pela lei de improbidade administrativa, uma lei que versa sobre matérias que não são matérias do âmbito do direito penal, mas sim do âmbito civil, administrativo e político. Portanto, esse senhor aqui, ele será punido não no âmbito penal, mas no âmbito da improbidade administrativa. Outra coisa que, voltando à questão do peculato, a gente tem que lembrar que, para que o particular ele possa praticar crime de peculato, ele deve ter conhecimento que o seu comparsa é funcionário público. Então, peculato, o coautor deve ter conhecimento que o seu comparsa é funcionário público. Se não for assim, esse coautor que não é funcionário público, mas que age junto com o funcionário público, mas não sabe que seu comparsa é funcionário público, ele responde por furto. Então, uma pessoa que aproveita de suas possibilidades por ter um cargo público e subtrai alguma coisa da administração, vamos imaginar que Carlos José, ele vai aproveitar de sua função pública para subtrair coisa da administração pública, junto com um particular, E aí, o que acontece? Ele aproveita da sua possibilidade de conhecer o local do seu cargo público e subtrai uma coisa junto com esse particular, e esse particular, ele sabe que seu comparsa é funcionário público, ele tem um cargo público em comissão, e mesmo assim ajuda para que essa subtração ela possa ocorrer. Então, subtraiu uma televisão de 53 polegadas, um segurou daqui e o outro segurou daqui. E esse aqui é funcionário público e esse aqui é o particular. Então, o funcionário público em cargo em comissão, o que acontece? Ele responde pelo peculato com causa de aumento. Então, cargo em comissão, de direção também, todos esses cargos de confiança, a gente vê que há aqui uma causa de aumento. Então, tendo em vista que a pena ela é aumentada para esse sujeito X, que é o funcionário público que está exercendo, que está ocupando um cargo em comissão ou de função de assessoramento de órgão de administração, seja ela direta, indireta, de economia mista, sociedade de economia mista, empresa pública ou fundação, esse sujeito vai responder com uma causa de aumento. E se o sujeito particular tinha conhecimento que X ele era um funcionário público, ele vai responder por peculato e não por furto. Se ele não tiver conhecimento, ele responde por furto. Outra coisa aqui. Vamos imaginar que um agente de polícia, ele deixa de praticar um ato de sua função. Então, ele paralisa, ele simplesmente se omite aqui. Era para ele fazer determinada função, que já estava aqui prevista pelo delegado de polícia, havia uma determinação, um faça, mas o que aconteceu? Por trás aqui das câmeras, o que aconteceu? João Bosco, ele tinha feito aqui um acordo com um criminoso que ele não faria nada, ele ia se omitir em suas funções
e ele exigiu uma vantagem de R$5.000 para que ele ficasse omisso. E aí a gente vê que, neste caso, essa conduta é considerada como corrupção passiva. Então, é aqui a tipificação do artigo 317 do Código Penal, 317 do Código Penal, que é solicitar ou receber para si ou para outro, para outrem, para si ou para outrem. Artigo 317, solicitar ou receber para si ou para outrem, direto ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela vantagem devida ou aceitar promessa de tal vantagem. Pena de 2 a 12 anos e multa. Então, a pena bem pesada. Parágrafo 2º, ainda com uma causa aqui que aumenta, se o funcionário deixa de praticar ou retarda ato de ofício, que foi o caso do funcionário X, que ele deixou de praticar uma função que estava determinada pelo delegado de polícia, então ele deixa, ele se omite, ele finge que não é com ele, e isso tudo por trás das câmeras, ele está aqui recebendo uma vantagem indevida. Então, ele recebe uma vantagem para si de forma indevida, vantagem indevida, com uma causa aqui que aumenta, que ele utiliza da sua função para retardar um ato que ele deveria fazer. Então, a pena é aumentada de 1/3 se, em consequência da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou pratica infringindo dever funcional, que é esse caso. Então, aqui temos o caso de corrupção passiva. Corrupção passiva. Promessa de vantagem o quê? Que é indevida. Pode ser receber ou mesmo a promessa. Lembrando que a pena ela é aumentada de 1/3. No caso aqui, que ele paralisa suas funções, ele retarda, se omite, finge que não é com ele, e para receber uma vantagem indevida. Então, é isso.